Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para um novo Vamos Conversar. Já passaram por aqui grandes escritores, grandes pessoas com muito interessantes, uma conversa extremamente interessante e uma obra mais interessante ainda. Vamos continuar também com o mesmo moderador, que tem feito um trabalho excelente, Wagner Merijo. Obrigada por esta colaboração. Tem sido muito frutuosa. Através de si, da sua conversa, temos podido perceber melhor como são os escritores, como pessoas, o que é que eles pensam sobre diversos assuntos. Obrigada, Wagner, por ter aceito também esta colaboração. E hoje vamos ter uma convidada, mais uma vez, muito interessante, que é a Joana Bertolo, que é uma escritora, dramaturga e uma pessoa já bastante premiada, e, portanto, não poderíamos ter melhor pessoa para estar aqui a conversar connosco hoje. E por isso, desejo as boas-vindas a todos os que estão aqui e os que estão lá em casa a ver-nos, e passo a palavra ao Wagner. Obrigada a todos por estarem presentes. Muito obrigado, Cristina. É um prazer, uma honra estar aqui. Obrigado a você e a sua equipa, e todo mundo do Instituto Politécnico de Coimbra. Antes de começar a nossa conversa, eu quero dizer e reafirmar que seria muito interessante se você enviasse perguntas para nós. Nós vamos reservar um tempo para a participação de quem nos acompanha. E já falando dessa escritora que eu aprendi a admirar e já virei um fã, ela já escreveu muitos bons livros, tem uma coleção de prêmios significativa e hoje vai partilhar conosco um pouco da sua paixão pela literatura. Joana, bem-vinda ao Vamos Conversar. Obrigada, Wagner. Quero agradecer a todos que se juntam a nós, em direto ou em diferido, e também agradecer especialmente ao Wagner e à Cristina pelo convite. Estou muito contente de estar aqui, apesar de todos já termos atingido um certo limite de tolerância ao Zoom, ainda sinto que me aproxima de pessoas com quem eu dificilmente me encontraria no mesmo espaço físico, e acho que isso não vai deixar de ser especial. Muitíssimo obrigado mesmo. Olha, no seu livro mais recente, o belíssimo e volumoso Ecologia, lê-se: o propósito das palavras é transmitir ideias. Eu sei que essa é parte de um poema e eu vou deixar para você dizer. E aí eu te faço a pergunta: uma vez as ideias transmitidas, as palavras podem ser esquecidas? Não é uma boa pergunta. Sim, acabam por... há uma parte do livro em que eu falo da linguagem como tecnologia, não é? Porque acaba por ser um instrumento que nos permite aceder ao outro, não é? À interioridade do outro, e também expressarmos-nos. E nesse sentido, uma vez que a ligação esteja feita, não é? Que, como aqui no caso, estejamos todos online uns com os outros, depois podemos esquecer o aparato. Somos só nós aqui neste espaço virtual. Mas eu diria que as palavras nunca deixam de lá estar e nunca deixam de ter um valor intrínseco que é diferente daquilo que nos proporcionam. Acho que há as duas dimensões. Portanto, tenho dificuldade em imaginar o momento em que a comunicação seja tão pura que nos esqueçamos das palavras. A ideia de um mercado de palavras, né, que é um dos belos motes desse livro, né, do Ecologia, enfim, primeiro um elogio. E a pergunta é: você usa nesse livro as palavras para combater o dinheiro, para combater o Deus mercado? Eu não sei se é um livro de combate, apesar de ser um livro que eu assumo escrito por uma pessoa indignada e zangada e frustrada com alguns aspectos da complexidade do nosso mundo. Eu acho que é mais uma proposta à reflexão e à conversa, e o mercado em si não é uma estrutura maléfica, não tenho essa noção.
O que eu proponho ao leitor é pensar um bocadinho o que é que acontece nos limites, não é? Se nos interessa traçar zonas onde o mercado não chega, onde existam outras formas de valor antes do valor financeiro, ou seja, no fundo, dito de uma forma simples, queremos mesmo que o dinheiro governe tudo, todas as esferas, todas as dimensões da nossa vida. E acho particularmente interessante porque isto, no fundo, é propor uma discussão moral sobre uma estrutura que se pretende ser amoral, não é? Que fica para além das questões morais. Mas não sinto que seja um livro contra o mercado. Eu sei, você mesmo, numa das suas entrevistas, fala uma coisa muito interessante, que você almeja cidades, espaços com mais espaços para os pedestres, para as bicicletas, mas respeita os carros e a necessidade dos carros, né? Mas isso não é um paradoxo, uma dicotomia, até com o título do livro, aceitar os carros, e os carros são um dos mais poluentes e talvez um dos fatos que mais degradam o meio ambiente. Mas o carro é uma invenção genial e serve propósitos muito específicos. Eu acho que o problema, que também como no mercado, tem a ver com os limites e os excessos e a identificação individual. Portugal tem um mercado automóvel gigante, é quase como que garantido na nossa cultura que uma pessoa cresce e tem um carro próprio, e há imensas famílias de 4, 5 adultos em que há 4, 5 carros, se for preciso, cada pessoa quer ter o seu próprio carro. E eu acho que isso já entra numa espécie de aberração de valores, já deixou de ser o uso do instrumento carro pelo benefício que ele tem, mas já entra numa esfera de status, também de conforto, de comodidade extrema, não é? Individual, né? Sim, de pensamento individual, que vem antes de qualquer tipo de lógica coletiva, de investimento nos transportes públicos, de pensamento nas consequências de cada um ter um carro. Temos carros porque nos dá jeito. Mas independente da questão do carro e da cidade, eu acho que tento preservar ou tento fomentar em mim um pensamento integrativo. E daí também o romance chamar-se Ecologia, que é um título que muitas vezes sou questionada, não é? Como é que um livro sobre um mercado, uma sociedade em que se começa a pagar por palavras, ganha este título. E a resposta é múltipla, mas também tem a ver com essa questão, o pensamento ecológico, entre outras coisas, propõe uma interligação simbiótica de muitas espécies diferentes, não é? Uma coisa que nós sabemos que é muito perigosa são as monoculturas, porque nos fragilizam muito. A realidade é complexa, as coisas estão sempre a mudar e a natureza, muito inteligentemente, o que fez para lidar com todo o tipo de alterações climatéricas, por exemplo, foi diversificar muito, não é? Há um tipo de arroz para a seca, há outro tipo de arroz para o excesso de água, por aí fora, dando muitos exemplos. E eu acho que esse tipo de pensamento biodiverso também nos pode inspirar nas nossas cidades e nas nossas vidas. Ou seja, o carro pode conviver com a moto, com a trotinete, com o andar a pé. É simplesmente quando uma das espécies começa a monopolizar o espaço urbano, e acontece isso com o carro, não é? Em qualquer rua da nossa cidade é impossível andar num passeio sem chocar com aquela tonelada e meia de ferro, ou seja, há uma desproporção da espécie carro na selva urbana, e acho que é mais isso que eu combato do que o carro em si. Entendo. Você poderia ler um trecho de Ecologia para nós? Assim, a frio. Então, eu tinha escolhido... Pronto, como já dissemos, é um livro sobre a linguagem, é um romance, é uma narrativa com muitas personagens em muitas situações diferentes, em que gradualmente começamos a pagar primeiro só algumas palavras, depois mais e mais, até serem tudo o que dizemos. E eu escolhi aqui
uma pessoa, a história de uma pessoa, é um capítulo muito curtinho, que está doente com uma palavra que ninguém conhece, que é o homem que não parava de mogotercionar. E diz assim: o homem que mogoterciona sai à rua. Tem estado a mogotercionar há alguns dias, com cada vez mais infrequentes tréguas. Esta noite mal dormiu. Cansado de tanto mogotercionamento, decide-se pela farmácia. Desculpe, senhor, mas não temos nada para a mogotercionação. Não tem outra forma de descrever o que sente? Receio bem que não. São sintomas muito específicos. Nesse caso, lamento imenso não poder ajudá-lo. Como é possível que não tenham nada que abrande esta mogotercionação aguda, constante? Como quer o senhor que curemos algo que nem sequer entendemos o que seja, que órgãos ataca e como se apanha? Então, e todos esses comprimidos para a depressão? Isso é diferente. Depressão é um termo genérico, banal, onde cabem imensas patologias diferentes com causas distintas. Para algumas temos alguns fármacos. É isso. Não pode dar-me isso? Mas o senhor tem uma depressão? Não. Nesse âmbito sinto-me excepcionalmente bem. Só que estou há vários dias a mogotercionar. Então, já vê. Quer dizer que não me vai ajudar. Ouça, uma trombeta não é uma rã, um tijolo não é um helicóptero e mogotercionação não é qualquer outra coisa. Então, e o que é que eu faço? Tento cá voltar com uma doença que já exista. O homem que mogotercionava sai da farmácia cabisbaixo. Ainda mogoterciona durante vários meses. Visita médicos, curandeiros e alinhadores de chakras em todo o mundo e todos incapazes de o ajudar. E depois morre. Muito interessante. Eu percebo na sua escrita assim uma série de referências, né? As artes plásticas, a música, tem inclusive o Inventário do Pó, é um belíssimo projeto de interpretação de músicas, mas também tangenciando com interpretação das artes plásticas. E eu percebo também que o seu lado encenador aparece muito nos seus textos, né? Como é uma composição dos seus livros assim? Você abre uma caixa de Pandora de referências e vai construindo como é? Não é muito, é muito intuitivo, não é muito cerebral no sentido em que eu não tenho essas etiquetas quando estou a criar. Eu tenho a sorte de ter um percurso que vem das artes plásticas, das artes visuais. Eu cresci a achar que ia ser fotógrafa ou não sei, ou realizadora ou ilustradora, mas qualquer coisa mais ligada ao visual, e sempre fui escrevendo. Mas escrever era tão integrado nas coisas todas, era tão uma forma de pensar que eu não me ocorria que podia fazer daquilo vida. E então sempre, pronto, o curso que eu fiz foi design de comunicação, tudo sempre mais orientado para a imagem. Mas depois fez um doutorado sobre culturas. É verdade, é verdade. Depois, a seguir à faculdade, é que assumi que se calhar ia tentar ver o que acontecia, se assumisse que a palavra seria uma forma de expressão. Mas ainda assim o meu percurso ficou comigo, ou seja, o que eu acho que vou de projeto para projeto e às vezes tenho ideias que nem sei se são um conto, uma peça de teatro, um guião ou um roteiro para um filme. Ou seja, acho que o que mais me interessa neste momento, que estou ligada a várias áreas da criação, é tentar que a ideia me diga qual é o seu meio e eu não ir à partida à procura de uma novela ou de um ensaio. A própria natureza do texto dizer-me e ao mesmo tempo isso não interessar. Muitas vezes, sei lá, as pessoas, apesar de ter uma parte muito romanesca e no sentido de muito narrativa e contar várias histórias, há pessoas que sentem porque o Ecologia tem um lado ensaístico forte, que não é um romance. A mim não me chateia nada, eu escrevi, na minha cabeça eu estava a escrever um romance. Se o leitor depois me disser que é... Por exemplo, eu quando me sentei para escrever o Ecologia, não me ocorreu escrever uma distopia. E ele tem sido muito enquadrado no género distópico. E eu acho ótimo, porque é a capacidade depois também do leitor me devolver um livro que eu nem sei que escrevi. Isso é muito interessante.
E então estou mais disponível para que, nessa negociação entre quem escreve e quem lê, ou quem encena e quem vê, perceber-se o que é aquilo, se aquilo é um poema, ou uma ópera, ou o que seja. Acho isso mais interessante do que tentar cumprir etiquetas. Percebo. Se você tocou num ponto interessante aí da distopia, e é um assunto que eu estudo já há um tempo, é interessante, talvez essa ligação, não só por causa do ecologia, mas também porque, por exemplo, pelo título de Diálogos para o Fim do Mundo. Eu acho que faz aí uma bela dupla distópica, né? Ou não? Sim. Sim, eu na altura do lançamento do Ecologia em Portugal, que já foi há 4 anos, eu dei por mim a dizer que sentia que com este livro se fechava um ciclo de mais ou menos 10 anos, que é o que dista entre esse meu primeiro romance, Os Diálogos para o Fim do Mundo, que é de 2009, e o Ecologia, que é de 2018. E eu senti, quando eu queria muito pôr num livro, já nos Diálogos para o Fim do Mundo, eu sentei-me para tentar pôr num livro pronto, qualquer coisa que me toca muito, que me tocava muito e que sinto que me tocou também desde a minha juventude, que é estas gerações que já, como a minha, que já cresce com a noção cotidiana do fim, não é? Com esta promessa apocalíptica que agora ganha uma força muito grande mediática, não é? Com a crise climática e as greves de sexta-feira e personalidades como a Greta Thunberg, mas que nos anos 80, quando eu sou jovem, já existia com outra prática, que na altura era mais suave, era a reciclagem, a proteção dos animais, mas já havia esse horizonte de estarmos a danificar de forma irreversível o planeta Terra. E para mim sempre foi, é muito simples, é quase muito singelo, mas para mim sempre foi muito difícil de compreender como é que nós temos esta dieta mediática diária a dizer-nos que estamos rumo a uma situação terrível e coletivamente não fazemos nada para alterar o rumo das coisas. E Os Diálogos para o Fim do Mundo já era um livro completamente direcionado a esse espanto. Mas na altura, claro, melhor ou pior, era o meu primeiro romance e pronto, ele ganhou uma vida própria. E eu senti 10 anos depois, quando acabei o Ecologia, que consegui escrever o livro que tentei escrever no primeiro romance, e não é que não consegui, porque eu não acho que Os Diálogos para o Fim do Mundo tenham falhado propriamente nessa acessão do termo. Eles foram se eu escrevesse agora hoje o Ecologia, já fazia 1000 coisas diferentes, não é? Eu acho que a gente vai escrevendo também, ainda bem que já abro o livro e já há coisas que me incomodam um pouco, quer dizer que também já refleti e o meu pensamento já avançou. E é nesse sentido que eu digo que estava a tentar escrever o Ecologia quando escrevi Os Diálogos para o Fim do Mundo. E quando fazendo então uma ponte dessa sua intervenção por último agora com a pandemia, você acha que né, esse tríptico seu anterior, você presumia uma pandemia agora sim ou era algo bem mais para frente? Não, eu de todo, eu não tenho um lado profético, apesar de no primeiro confinamento muitos leitores partilharam alguns certos iniciais do livro que se revelaram assustadoramente aptos até para mim. Coisas que no livro são dadas, ou seja, com um tom fantasioso deste mundo alternativo, estavam a acontecer debaixo dos nossos olhos a cada dia, e isso para mim foi bastante assustador. Mas eu realmente, quando me sento a escrever o Ecologia, eu estou no imediato presente, eu estou a falar do mundo em meu redor, não estou, ou seja, estou a pensar no futuro, no sentido em que a crise climática está lá sempre presente, mas estou a olhar para esquemas de funcionamento que já estão presentes à minha volta, e nomeadamente o medo, que era essa parte que as pessoas partilhavam muito no primeiro confinamento, a utilização do medo para criar
estados de exceção permanente e poder abusar de certos limites das liberdades individuais, isso já existia, já estava nas nossas sociedades, sobretudo ligado à questão do terrorismo e todo o ritual de embarcar num avião, pronto, essas dinâmicas que todos conhecemos às vezes demasiado bem. O que eu não me lembrei de fazer no Ecologia foi que a grande ameaça no Ecologia é o terrorismo. E agora, posta a pandemia, penso que se me tivesse lembrado de uma pandemia era ainda mais apropriado, porque apesar de tudo é uma ameaça que vem da perturbação dos habitats naturais de certos animais. Então acho que até teria sido mais previdente, mais acertado. Mas na altura, como eu estava a olhar para o meu mundo, não me ocorreu uma ameaça biológica. E diante de tudo isso que nós passamos, e ainda estamos a passar, né, porque ainda não acabou, você crê que a era do conhecimento seguirá-se a era do reconhecimento? Não, desculpa. Você crê que a era do entretenimento seguirá-se a era do reconhecimento? Reconhecimento em que sentido? Eu tirei isso do Ecologia. É uma citação que está lá no Ecologia. Já vão 4 anos. Pois. É uma mas boa isso questão, né? Há de ter um contexto. Ou seja, eu não sei em que parte é que isso está, já não me lembro. Mas eu também agora não vou encontrá-lo, mas enfim, é uma boa questão, né? A era do entretenimento seguirá-se a era do reconhecimento. Agora gostava mesmo de saber em que é que estava a pensar quando escrevi isso. Pois, mas não sei, precisava mesmo do contexto para poder comentar essa frase. Então, a propósito então do Diálogos para o Fim do Mundo, tem na contracapa se lê assim, várias frases muito instigantes. Uma delas é: existe começo no fim. E eu vou colocar uma interrogação nisso, né? Partindo dessas premissas que falamos aqui agora. Existe começo no fim? Ou seja, depois de uma destruição de um meio ambiente, você vê uma reconstrução da vida? Como seria essa vida? Claro, acho que a natureza é muito sábia a ensinar-nos essa forma cíclica e em que nada se desperdiça, não é? O fogo, que é visto como um elemento tão destruído, e não é? Galga tudo e destrói tudo à sua frente, pode galgar tudo e destruir tudo à sua frente, também promove uma regeneração profunda dos solos e das florestas quando acontece. Portanto, é tudo. As coisas na natureza não são unilateralmente más ou boas, elas são dinâmicas, e acho que nessa frase está incluído isso. E também tentei pôr, por isso é que também dizia de início que não acho que seja um livro de combate ao mercado ou à ideia de mercado. Talvez em alguma acessão um livro de combate às formas de ultracapitalismo ou de capitalismo selvagem, mas nem um livro de combate aos princípios capitalistas como eles outrora vieram, não é? Ou surgiram. Mas para dizer o quê? Perco-me um pouco. Tentei no livro mostrar que apesar deste novo mercado da linguagem se tornar totalitário e já não haver forma de falar sem que o sistema reconheça, também acontecem coisas fantásticas, porque as pessoas voltam a relacionar-se com uma ideia de valor de cada palavra, estão mais atentas ao que dizem, começam a recuperar línguas mortas, surge um banco de patentes de novas palavras para termos emocionais, ou seja, uma série de consequências que, por o mercado ser uma força tão dinâmica, imprime no próprio fenómeno da linguagem uma série de consequências que elas também são benéficas. Portanto, assumir que o fim da linguagem gratuita é só uma coisa má,
era também ignorar o começo de uma nova forma de lidar com a linguagem, que é também tudo o que acontece no romance. Portanto, sim, acho que em todos os fins estão prenhes de começos. No Ecologia também é muito, muito rico quando você associa a palavra à magia e relembra várias palavras que são usadas em rituais, né? Quer dizer, cada ritual tem uma palavra, e aí você cita abracadabra, ocus pocus, enfim. Como é essa magia da palavra, assim, trabalhar com a magia, transformar isso no livro e chegar aos leitores com essa magia? Sim, eu acho que o meu ofício, não indo mais longe, porque essa resposta tem mesmo muitas camadas, não é? Desde lá dos primórdios de uma pessoa, do verbo, ele disse e já é, não é? Desde dessas origens da palavra enquanto ato mágico, só a minha profissão, não é? Eu ponho num papel, naquela manhã ela acordou e tinha 2 corações e via o mundo cor-de-rosa, ou o que quer que me passe pela cabeça. E de repente o meu leitor, se eu tiver, pronto, um mínimo de cuidado de manter alguma coerência, alguma verosimilhança, o meu leitor vem comigo naquele ato mágico da imaginação, quantas páginas eu conseguir levá-lo, não é? Portanto, sim, eu acho que isto quer dizer que a linguagem é o nosso instrumento também gerador de realidades. E é isso que também as tornam tão perigosas, não é? Porque as narrativas também podem manipular a realidade de formas perversas. Eu acho que no Ecologia tento falar um pouco dos dois espectros, não é? A linguagem geradora de possibilidades, a questão de nomearmos um sentimento, darmos o nome a um sentimento que sempre tivemos e até ali não tinha palavra, não é? De repente, quando conseguimos nomear aquilo, parece que se torna uma coisa que antes era só uma sensação. Acho que já todos sentimos isso. E esse lado produtivo, construtivo da linguagem é fascinante e é mágico. Claro que vem com o seu contraponto, não é? Pode ser abusado, pode ser usado com fins menos, como dizer, não queria pôr isto aqui, a questão do bem e do mal, que acho que isto transcende muito o bem e do mal, acho que isto é só a criação, acho que é as coisas a surgir, depois é que nós encaixamos em ideias de bem e de mal. Sim. Ofereça-nos um pouco mais da magia das suas palavras. Como? Leio mais qualquer Sim, coisa? sim, Okay. por favor. Então, já que estamos tanto na linguagem, eu pus aqui, onde é que eu pus? Vou ler, vou bem para o final, que é para, mas não é para dar, como é que se diz? Spoilers. É um capítulo em que a linguagem fala em primeira pessoa, é bem no fim, está aqui. Então, vou passar a ler. Está em que página para que a gente possa, tá bem. quem quiser acompanhar? Quem tiver a edição portuguesa, 476. E depois vou dar um salto para o final, porque este capítulo é muito longo. É várias páginas. Eu sou protagonista de todos os livros que já leste e dos que não leste. Sou personagem em todos os filmes, todas as histórias de amor, todas as peças de teatro e todos os clássicos alguma vez escritos ou narrados são fragmentos da minha biografia. Os irmãos Karamazov sou eu. O teu corpo é feito de reentrâncias que eu preencho. O teu pensamento é feito de planícies informes que eu organizo. Eu sou a explicação por alcançar. Sou a ponte entre dois vazios. Uno e separo. Aparento e distingo. Aproximo e distancio. Sou tanto o que obscurece quanto aquilo que ilumina, tanto o que explica quanto o que confunde. Tudo isso sou eu. Ninguém sabe quando nasci, se brotei ou fui parida. Ninguém sabe o nome do meu pai nem da minha mãe. Sou filha do tempo lento e da solidão essencial. Amante do silêncio que regularmente quebro.
Descendente do inominável, assumo diferentes formas. Nenhuma me reduz ou me tem refém. Tu conheces-me. Para ti, sou o ar que atravessa espaços e faz vibrar a matéria. Sou sopro a que atribuis significado, pelo qual te guias, pelo qual te conheces. Eu sou tantas vezes aquilo que tu és. Sou eu, sou tu, sou nós, sou vós. Eu sou língua-mãe, idioma-pai, crioulo-irmão, calão-tio e poema-bastardo. Eu sou a comunhão, homem-barco, mulher-árvore, terra-mãe. Eu sou progenitor de todos os silêncios, atavismo de todas as melodias. O mais maravilhoso na música de Beethoven é o silêncio que ainda é de Beethoven. Eu sou o Beethoven. Os irmãos Karamazov. Os irmãos Karamazov sou eu. Sou todas as palavras deste livro, mas sou, sobretudo, todas as palavras que não constam deste livro. As palavras até podem bem ser tuas, coisa humana, mas sou eu a forma como a tua casa respira. A tua casa, este planeta, eu, a linguagem. Que belo, que Bravo, belo! bravo, bravo! Muito bom! Adoramos. Tem mais um trechinho que você falou que você ia pular para frente? Não, é para um pouco mais para frente da nossa conversa, era este, né? não, é que este capítulo da linguagem falar em primeira pessoa é muito longo, ele tem como 8 páginas, e, não, então eu só li o início e li mesmo o fim. Quem não leu o seu livro vai ter que correr e lê-lo, porque é belíssimo. Olha, falando nisso, você já teve tempo para conhecer a si própria, como sugere o oráculo, para dizer que você é os irmãos e tantas personagens assim? Eu ainda não sou a linguagem, ainda tenho ainda tenho uma existência corpórea, mas eu linguagem ou eu Joana? Não, é uma provocação, né? Se você já se conheceu a si própria, mas é muito, muito interessante porque quando você cita todo esse acervo de referências, mostra que você é uma pessoa que lê muito, que busca muitas informações, e isso, né, está também registrado nos seus livros, você cita muitas referências. Como é, durante a leitura dos livros, dos filmes, você vai anotando trechos e pensando, no meu próximo livro eu posso colocar essa citação, como é? É um pouco assim, e também quando as coisas também vêm de uma forma muito orgânica, acontece muito de começar a pensar num tema ou convidar, por exemplo, no teatro, que o tema não nasce de mim, alguém me convida para escrever sobre dada coisa e de repente começo a ver em todo o lado referências a esse tema, ou realmente a atenção seletiva é qualquer coisa. Eu acho que o meu cérebro é muito propenso a esse fenómeno da atenção seletiva, mas o que também tem um lado muito bonito, que é, por muito aleatória que possa ser a realidade, de um ponto de vista científico profundo, o nosso cérebro, o nosso espírito, o que lhe quiserem chamar, está hiperprogramado para encontrar sentidos. E eu acho que essa é das partes que eu mais gosto do trabalho que eu faço, e de fazer também várias coisas diferentes ao mesmo tempo, é quando as coisas começam todas a tocar entre si. E depois parece que é tudo só um tema, não é? É tudo só uma expressão. Também voltando um bocadinho àquela pergunta anterior do teatro e das artes plásticas e da literatura, como se fossem coisas diferentes. O que eu mais gosto é quando no meu dia-a-dia consigo fazer tudo o que faço de uma forma contínua, sem estar a pensar, agora estou num ensaio de teatro, agora estou a escrever literatura, sem ter essas separações. E os seus livros, você vislumbra transformá-los em espetáculos, né? Quer dizer, torná-los ainda mais para o palco, levá-los para o cinema? Como você tem trabalhado, né, o pós-lançar os livros? Nunca aconteceu. Eu nunca, ou seja, já aconteceu, e sobretudo no Brasil, que já levaram a cena um livro de contos que publiquei também há muito tempo, na altura do primeiro romance, que se chama A Via,
que são pequeninas histórias com muita tradição de absurdo e de nonsense, são assim um pouco, são divertidas e singelas e cândidas e um pouco, como dizer, sem ser muito depreciativa, acho que a palavra é tontas, e já foram encenadas, mas não foi, eu não escrevi para ser teatro. Acho que até agora trabalho em projetos teatrais que depois não se tornam romance e trabalho em romance que depois não se tornam peças. As coisas têm sempre seguido carris diferentes. O que eu digo é que eu própria no ato criativo não ponho dois chapéus diferentes, ou seja, sempre estou a tentar aprender, investigar, responder ou colocar questões, e depois a forma é que pode tomar um monólogo de um ator ou um poema, não digo porque eu não escrevo poesia, mas teoricamente um poema. E como os brasileiros receberam a sua literatura? Olha, eu ainda não sei, porque o Ecologia ainda está em pré-venda aí na Dublinense, ou lá na Dublinense. O Zoom não está em lado nenhum, não é? Portanto, aqui na Dublinense ainda não houve propriamente, ainda não chegámos propriamente à parte da recepção, mas estou mesmo muito contente deste livro finalmente ter atravessado o oceano. Estive assim quase 4 anos à espera que isto acontecesse e estou mesmo muito feliz e sobretudo estar numa editora que eu acho tão linda, junto com o Afonso Cruz e com a Patrícia Portela. Estou mesmo muito feliz. O livro de contos não chegou a ser lançado, só foi encenado no Brasil? Só foi encenado no Brasil, sim. Sim, Alguém sim. o trouxe de cá. Agora, no Diálogos para o Fim do Mundo, que é uma viagem fantástica, né? Quer dizer, são viagens fantásticas, o Brasil aparece um pouquinho lá, né? Quer dizer, não só o Brasil, outros lugares também. Como foi? Conta um pouquinho sobre o Diálogos para o Fim do Mundo, escrito na neve de Berlim. Olha, relembra-me tu, porque não, estou a brincar. Eu ainda me lembro, mas é um livro que já escrevi há 15 anos, portanto não está assim tão... A ideia mais fulgurante e bonita que eu tenho do processo de escrita desse livro é de ainda não ter, é o seu maior pecado, mas também acho que isso pode ser interessante. Eu ainda não tinha percebido que a minha cabeça produz vários livros ao mesmo tempo. E hoje em dia, conhecendo o meu processo criativo, eu habituei-me a canalizar e a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Como esse é o meu primeiro romance, eu ainda não tinha dado conta disso e tudo o que aparecia eu achava que era do mesmo livro. E o que resulta é que num só romance há essa uma estrutura que recebe várias histórias que eu depois entrelaço, que potencialmente podiam ser livros diferentes se eu me tivesse apercebido disso. Mas pronto, eu acho que esse erro foi certeiro. E então fala também de uma realidade apocalíptica, de um mundo após o fim do mundo, e é muito sobre o futuro do amor. E depois, num outro livro, dentro do livro, há uma viagem também um tanto ou quanto mágica, porque é um barco muito precário que está a atravessar este oceano que nos divide, está a ir da Europa para o Brasil, numa viagem de 30 e tal dias. Mas apesar de eu dizer que a embarcação é pequena, há uma orquestra a bordo, há animais, há qualquer coisa entre também algures Arca de Noé, não é? Uma possibilidade de redenção, e é uma família que como muitas famílias europeias, vai procurar refúgio na América do Sul. Sim. Sim, é uma história muito... E tem um lado baseado em fatos reais, né? Sim. Dos Pfeffers, né? Sim, eu baseei-me na história de uma pessoa que existiu mesmo, mas depois apanhei um voo. É porque é muito inverosímil a viagem deles, dessa família, e ao mesmo tempo tem uma base interessante porque aconteceu mesmo.
que é sempre mais Sim. interessante. Quem são as suas referências, dentre as inúmeras, que mais marcaram a sua escrita, a sua composição de linguagem, de literatura? É difícil isolar, acho que houve muitas fases. Eu devo muito ao cânon português como o conhecemos, não é? O Saramago, o Pessoa, a Cristina Bessa Luís, António Lobo Antunes, Gonçalo M. Tavares, todos esses nomes, assim, esses grandes nomes da nossa literatura. Mas depois coisas aleatórias, não são aleatórias, mas eu nunca fui uma leitora muito sistemática, mas sei que me impressionou imenso a obra da Clarice Lispector, por exemplo. As vozes femininas, não é? Como são mais raras no cânon, depois quando chegam têm muita força, como uma Virginia Woolf ou uma Sylvia Plath. Sei que me marcaram muito também porque como ainda cresci, agora as coisas sinto que estão a mudar muito fortemente nesse sentido, mas ainda cresci com o cânon ser mesmo esmagadoramente masculino. Então havia uma sensação de refúgio nos livros fortes escritos por mulheres. Então, quando penso em livros que me marcaram muito, lembro-me logo do Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector, ou da Campanula de Vidro, da Sylvia Plath, ou do Orlando, da Virginia Woolf, Um Quarto Só para Mim. Mas depois, pronto, eu acho que também o edifício literário que também se compõe de muitas pequenas coisas que às vezes a gente nem reconhece que estão lá e que foram basilares, porque agora não me vem, mas agora estou a escrever um ensaio sobre literatura e desporto e volto a reconhecer a importância que também teve o David Foster Wallace, que é outro, não tem nada a ver com o que acabei de dizer, mas acabou por ser muito importante. E acho que aquela maluqueira das notas de rodapé dos diálogos para o fim do mundo não pode, ou seja, não foi consciente, não me sentei a pensar, vou fazer como faz o Foster Wallace, mas claro que aquela possibilidade de usar a nota de rodapé não como uma adenda, como se diz, como uma coisa para passar despercebida, mas como uma coisa que quase é mais predominante que o próprio texto, vem dele e é uma possibilidade também incrível de brincar com as hierarquias do texto. Portanto, é difícil quando me perguntam quando me fazem essa pergunta, eu sinto que estou a esquecer os nomes essenciais, mas pronto, disse algumas pessoas importantes. Mesmo este livro, mesmo Ecologia, também deve muito a um livro muito importante do David Abram, que é o The Spell of the Sensuous, a magia do sensível, que me marcou muito, um livro que me marcou muito pela ideia das linguagens não humanas, não é? Ele fala muito nesse livro da forma como o riacho, não é? O riacho, o vento, como na origem da linguagem, da qual sabemos muito pouco, pode ter estado mesmo uma ligação muito direta aos sons da natureza e à natureza como entidade comunicante. E essa ideia, eu achei esse livro maravilhoso e essa ideia teve um impacto muito forte em mim. E quase só isso bastava para ter decidido escrever o Ecologia. Portanto, esta ligação entre ler e escrever está sempre muito ativa. Às vezes eu escrevo qualquer coisa porque li outra qualquer coisa num parágrafo. E não concebo escrever sem ler. São muito, muito instigantes as referências e muito instigante a forma de construir da sua literatura, muito mesmo. Olha, eu também me chamou a atenção você nos citou muito bem as mulheres, esse equilíbrio necessário, mas me chama a atenção também no Ecologia, que tem um ensaio fotográfico inspirado em Haroldo de Campos, né? Um poeta brasileiro, né? Sim, sim. Então, fizemos esse capítulo com a ajuda do Mário Guerra, o fotógrafo, para ser
ou seja, era sobre as linguagens não verbais. São uma série de, eu se calhar, se eu achasse aqui, até mostrava. São uma série de fotografias. 174. 174. São uma série é um capítulo que é todo feito assim de imagens, em teoria estou a contar uma história com as minhas mãos. Obviamente que não é inadvertido o facto de eu própria saber que as pessoas me dão esse feedback, que eu falo muito com as mãos. Então, eu passei a vida toda a ouvir dizer que falo muito com as mãos, resolvi pôr isso num livro e fiz um capítulo inteiro, são várias páginas, só de fotografias de mim a mexer as mãos. E depois tinha que lhe dar um título, ou seja, então pensei que isto podia ser um parágrafo de um livro muito especial, uma tradução ou uma apropriação. Então, na altura, lembrei-me do Galáxias, que é um livro extraordinário, quase um ovni, não é? Uma coisa inexplicável, do Haroldo de Campos, e achei que, pronto, foi intuição, achei que podia ser, mas obviamente não aconteceu de eu tirar um parágrafo do Galáxias e tentar fazê-lo com as mãos, não foi isso que aconteceu. Eu dei liberdade às mãos para dizerem o que lhes apetecesse, salvo seja, e depois quando vi a composição de imagens, pensei, que texto é que isto podia ser? E senti que era o Galáxias. Nesse sentido, quando você pensa seu livro, e sendo uma pessoa do visual, da criação visual também, você pensa eles como objeto, livros objeto? Sim, demasiado. Agora tive a primeira experiência, não é? Porque eu ainda não tenho livros fora de Portugal, de ver a segunda capa porque a capa portuguesa foi feita por um grande amigo meu, Márcio Barcelos, que fez design de comunicação comigo. E eu não só porque sou uma designer medíocre, mas porque não queria ser eu própria a fazer a capa do meu livro. Falei muito ao Márcio do que é que tinha visualizado, que era verde e que as letras saíam da própria natureza, e o Márcio, com o seu talento e também conhecendo-me, formalizou. E eu fiquei encantada, e para mim sempre foi esta a capa do livro. E claro, quando ele sai noutro país, feito por um designer que não conferenciou comigo, e tudo bem, pronto, há uma apropriação. O texto já é isso, o texto já não é meu, já atravessou o oceano, já está a tocar outras sensibilidades, e quando recebi as propostas de capa, foi muito estranho, porque lá está, porque normalmente eu dirijo muito a parte visual dos meus livros, dou indicações muito precisas para o que quero, porque até o vejo enquanto escrevo. Mas foi muito bom. Esta história acaba bem, porque de início estranhei muito, tive que olhar muito tempo para as imagens, mas depois achei encantador a sensação de que eu nunca teria pensado naquela capa. E agora estou muito contente com ela. Que bom, vai virar item de colecionador ou colecionadora, né? Olha, eu vou abrir aqui a parte, então, das nossas colaborações, das nossas participações. Eu vou deixar aí as pessoas que estão aqui conosco já preparando alguma participação, mas eu vou fazer uma pergunta que nos chegou aqui, da Fátima. Ela fala que adorou a anedota das pantufas em ecologia e pergunta se o humor é uma parte importante na sua escrita, se você valoriza o humor na sua escrita. Sim, ou seja, eu valorizo o humor na minha vida, e a escrita é uma extensão disso. Portanto, no geral, faço um esforço por não me levar demasiado a sério, e acho, é um lugar comum, vou dizer, mas acho mesmo o humor uma forma elevada de inteligência. E acho que através do humor nós podemos, de alguma forma, desnudar certas convenções, sejam sociais, sejam da própria linguagem, não é? Porque tanto a Candela, que é a personagem do livro, que é a criança, e vai colocando assim perguntas muito pueris, como essa pequena anedota das pantufas, o que elas fazem são devolver-nos, às vezes, não é as bizarrias, mas é a forma como
a linguagem é uma convenção, nós aceitamos essa convenção e às vezes não nos lembramos que há ali ou incoerências ou não é? O humor vem do inesperado, não é? Quando de repente nos fazem perceber que há qualquer coisa que não tínhamos visto acerca de um instrumento que usamos o tempo todo e já não pensamos muito nisso. E quando isso me acontece, quando um humorista, um comediante me devolve essa percepção do cotidiano, do banal, e tira de mim uma gargalhada, eu acho que isso apela diretamente à inteligência, à sensibilidade, a um entendimento mais profundo do mundo. Claro que também há humor feito de forma muito frívola e muito básica, como tudo, mas no geral acho que rirmos-nos das coisas é meio caminho andado para as transcendermos também, não é? Não sei dizer isto de forma mais eloquente, mas é mesmo muito importante. Eu estou de acordo. Agora, então, eu abro para quem está conosco aqui, se quiser dirigir alguma questão para a Joana, antes dela ler mais um trecho para nós. Vamos lá, tenham coragem. Além de boa escritora, ela é uma pessoa gentil. Pois olha, Joana, a sua escrita daria para a gente conversar aqui por horas e horas. É uma escrita realmente muito instigante, gostosa de ler, é imaginativa. Eu acho que os leitores e as leitoras que tiverem acesso aos seus livros vão se deliciarem com eles, e eu tenho certeza que ainda chegarão a muitas e muitas outras leitoras e leitores pelo mundo, e todas as edições, não só um título, mas todos os seus livros são muito bacanas e fiches e giros de lerem. Obrigado pela oportunidade. Antes de deixar você, então, encerrar com mais um trecho do seu livro, eu passo a palavra para Cristina e, mais uma vez, agradecer a sua generosidade nessa parceria, nesse projeto. Com você, Cristina. A minha, não é bem minha generosidade, porque nós aproveitamos muito também, portanto, isto é uma simbiose, todos ficamos a ganhar. Nós, o Wagner, e penso que as pessoas todas que vão conhecendo melhor as pessoas que por aqui passam, nestas sessões de Vamos Conversar. Mais uma vez hoje, Joana, foi delicioso, muito obrigada. Gostei imenso de conhecer, ainda não li o seu livro, mas despertou-me de tal forma a curiosidade que eu estou prontinha para sair daqui e procurar o livro e voltar para casa. Portanto, Joana, eu agradeço imenso ter aceitado o convite para estar aqui conosco. Mais uma vez também ao Wagner, obrigada por ter sido o intermediário desta conversa. Agradeço a todos os que estiveram aqui, aos que estiveram a ver connosco no Facebook, que houve bastantes pessoas, até à próxima, mas não vamos daqui sem ouvir mais um bocadinho Muito obrigado. Da prosa poética da Joana. De nada, Sérgio, apareça sempre. Obrigado. Joana, quando quiser, ok. o fecho. Achei que o Sérgio queria o Sérgio, acho que o Sérgio... Eu queria só dizer uma coisa, posso, Joana? Claro. É assim, eu estava curioso em ler, eu tinha lido Diálogos para o Fim do Mundo durante a pandemia, curiosamente. Tinha o livro para aí há 7 anos e foi preciso a pandemia para eu o ler. Todo, do princípio ao fim. Tinha-o começado só. E marcou-me imenso, por acaso. Foi um livro muito interessante. E ando para aí há uns 2 meses para comprar o Ecologia. Só que, infelizmente, hoje nas livrarias portuguesas há poucos livros. Eu não sei se me estão a ouvir. Aqui uma... Estamos a ouvir, Sérgio, só não estamos a ver. Então eu posso pôr, não tenho problemas nenhum. Eu não sou muito bonito nem feio, sou uma pessoa como as outras, digamos assim. Espera lá, só uma coisa. Onde é que está? Aqui. Olá.
Olá. Só que hoje em dia, nas livrarias, especialmente, pronto, agora passando a publicidade, nas FNACs, é muito difícil encontrar os livros que nós queremos. E é muito difícil folhear os livros. Isto que a Joana teve a fazer, portanto, ler excertos do livro, e isso é muito importante para nós deixarmos envolver pelo livro, digamos assim, não é? Deixarmos cativar. E, portanto, a ideia de nós termos que encomendar primeiro o livro, para depois poder folheá-lo, eu acho que não sei, é um sintoma, lá está, é um sintoma atual, não é? As coisas vão mudando, não é? Isso, por acaso, é uma mudança que eu por acaso, não gosto muito. Na Bertrand eu consigo ler mais livros do que na FNAC, por exemplo. A FNAC, infelizmente, transformou-se mais num supermercado cultural ou de outras coisas do que, pronto, passando agora à crítica. Eu não estou aqui a fazer juízo nem nada, mas é só uma constatação. E só ainda não tinha comprado o livro, porque ainda não tinha conseguido ler passagens do livro. E aquela passagem sobre a linguagem é impressionante. Eu até disse bravo aqui, não sei se ouviram, porque é uma coisa impressionante. Não sei, fiquei sem palavras, digamos assim. E queria agradecer à Joana, queria agradecer também ao Wagner, uma bela entrevista, moderação. Eu sou jornalista de cinema e estou sempre a aprender com toda a gente como é que se fazem perguntas, que é uma coisa tão difícil de fazer perguntas. Nós conseguirmos digamos, que os criadores, pôr os criadores a falar sobre as suas obras, porque é muito difícil também, eu admito que seja. É muito difícil para os criadores também falarem sobre as suas obras e exporem de uma forma, porque a criação também é um processo intuitivo, como a Joana falava, e portanto é difícil também estar, digamos, que a explicar como é que se cria uma obra de arte, digamos assim. Mas fiquei muito contente com esta conversa e vou encomendar o livro agora. Agora vai ser mesmo. Obrigado. Muito obrigado, Wagner, muito obrigado, Joana, e muito obrigado, Cristina. Obrigado. E saúde para todos e tudo a correr bem. Obrigada. Encontramos por aí. Encontramos por aí, Sérgio. Sim. Tchau, prazer. Obrigada a todos. Obrigado. E acho que poderíamos então terminar com mais um bocadinho do texto sim. Obrigado. de ecologia. Obrigada. Obrigado. Eu vou aproveitar aqui a partilha do Sérgio, porque faz um ciclo, voltamos à questão do mercado, não é? Eu percebo que essas grandes cadeias têm um foco muito grande nas novidades, e este livro tem 4 anos, portanto, de alguma forma desaparece dos escaparates, e isso, sendo compreensível, às vezes para os autores é muito frustrante. E eu só queria dizer, também em aso de recomendação, que existe uma rede de livrarias independentes que pode ser facilmente encontrada online, que é a Reli, reli.pt, e eu sei que muitos deles, não vou dizer que vão encontrar o Ecologia em todos, mas muitos deles fazem um esforço. Temos aqui um visitante, um gatinho. Muitos deles fazem um esforço de ter e de não ficarem sob a ditadura das novidades, portanto, onde quer que estejam no país, vejam qual é a vossa livraria de bairro, a vossa livraria independente, e que se calhar têm mais sorte que nos grandes grupos, digo eu. Dito isto, agora que nos remetemos para o silêncio, vou-vos deixar aqui com um trecho muito pequenino, muito curtinho, da página 441, que fala também de um lugar onde termina o Ecologia, ou seja, no final da narrativa há um sítio no mundo, uma cratera, que por condições geológicas o sistema não sur ter feito lá, e vão para lá os resistentes, os refratários, as pessoas que não querem pertencer a este sistema. E chama-se Vale do Silêncio. No Vale do Silêncio vivem 3 silenciários, Jonas, Paulo e Anastácio. O termo silenciário foi recuperado do latim silenciarius, que era o título dado na corte imperial bizantina a uma classe de cortesãos responsáveis pelo silêncio no grande palácio de Constantinopla. Nenhum deles falava muito, mas quando Jonas, o mais velho dos 3, dizia: "Temos de fazer do silêncio aquilo que somos", Paulo contestava: "Ou então fazemos silêncio daquilo que somos." E Anastácio concluía: "Somos o silêncio do que fazemos." Depois não diziam nada durante dias e dias.
Muito obrigada a todos e os que estiveram aqui comigo e os que me convidaram, e espero ver-vos em breve. Muito obrigada.